Fala, meu povo, muito bom dia. Tá começando mais um Café com Notícias BR, o seu resumo direto, atualizado e sem enrolação, com tudo que realmente mexeu com o Brasil e com o mundo hoje. Então já prepara o café, porque o cenário político brasileiro teve um dos episódios mais raros da história recente e com impacto direto no governo e no STF. Política. O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, com 42 votos contra e 34 a favor, para ser aprovado. Eram necessários 41 votos favoráveis, ou seja, faltaram votos e sobraram resistência. A votação foi secreta, mas o resultado escancarou um recado político claro. O governo não conseguiu consolidar base suficiente nem entre aliados considerados mais próximos. O peso histórico, um marco de mais de um século. Essa decisão não é comum, é histórica. A última vez que o Senado rejeitou um indicado ao STF aconteceu ainda no século XIX, ou seja, estamos falando de um intervalo de mais de 130 anos sem um episódio semelhante. Na prática, isso transforma essa votação em um dos momentos mais simbólicos da relação entre executivo e legislativo no Brasil moderno. Não é só uma rejeição, é sim um sinal institucional forte. Bastidores da derrota. O que aconteceu por trás? Nos bastidores, três fatores pesaram: resistência política interna. Mesmo os senadores da base demonstraram desconforto com o nome de Messias, considerado por alguns como muito ligado ao governo. Segundo ponto, articulação insuficiente. O Planalto tentou negociar apoios até os últimos momentos, mas não conseguiu garantir os votos necessários. E o terceiro ponto foi pressão da oposição. A oposição trabalhou fortemente para consolidar votos contrários, explorando o discurso da independência do Senado. Outro ponto importante: Messias passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas com margem apertada. Isso já era um sinal de alerta que acabou se confirmando no plenário. Justiça e STF. Jorge Messias, que era advogado-geral da União, foi indicado para ocupar uma cadeira no STF, uma das mais importantes do país. Com a rejeição, a vaga continua aberta. O presidente Lula terá que indicar um novo nome e o Senado ganha ainda mais protagonismo no processo. E mais, essa decisão reforça que o STF não é apenas uma escolha técnica, é também profundamente política. Economia. O mercado financeiro observa esse tipo de movimento com atenção. Quando há sinais de fragilidades na articulação política, cresce a incerteza. Isso pode impactar expectativa de reformas, confiança de investidores e o comportamento do dólar e da bolsa. Combustíveis e energia. Qualquer instabilidade política ou internacional pode influenciar diretamente o preço dos combustíveis. O Brasil continua sensível ao cenário externo, especialmente ao preço do petróleo e ao câmbio. Mundo e guerras. No cenário global, tensões continuam influenciando mercados e decisões estratégicas. O ambiente internacional segue instável e isso afeta diretamente a economia, energia e política interna dos países. Saúde. A Anvisa reforçou alertas importantes sobre produtos irregulares e medicamentos sem comprovação científica, especialmente xaropes e fórmulas que circulam sem autorização. O órgão destaca o consumo desses produtos pode trazer risco à saúde, principalmente em crianças e idosos. A orientação é clara: só utilizar medicamentos autorizados e sempre com orientação profissional. Esportes. A rodada das competições internacionais terminou com jogos importantes. Na Champions League,
Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1-1. PSG venceu o Bayern em um jogo eletrizante por 5-4. Já na Copa Libertadores, Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0 fora de casa. Flamengo empatou com Estudiantes em 1-1 e o Barcelona de Guayaquil foi derrotado pela Universidade Católica por 2-1. Resultados que deixam os grupos ainda abertos e aumenta a disputa por classificação. Na Sul-Americana, o Grêmio venceu o Palestino por 1-0 fora de casa. E o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Cienciano por 1-0. Uma rodada que mostra como as competições sul-americanas seguem equilibradas e imprevisíveis. Curiosidade do dia. Você sabia que o Senado pode derrubar uma indicação ao STF mesmo depois de sabatina? Isso acontece porque a aprovação final depende do voto da maioria absoluta dos senadores. Como a votação é secreta, muitas vezes o resultado surpreende, como aconteceu agora. E esse foi mais um Café com Notícias BR. Se curtiu, já segue, compartilha e ativa o sininho, porque aqui a informação é direta, atualizada e sem enrolação. Eu sou Eudifas Magalhães e amanhã tem mais. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.